Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a Revolução Francesa. Vamos analisar os antecedentes deste processo. E então, preparados? Vamos lá! Bom, pessoal, primeiramente, a Revolução Francesa, ela não foi a primeira revolução burguesa da história. A primeira revolução burguesa foi a Revolução Puritana, lá na Inglaterra. Então, primeiramente, a Revolução Puritana, do Oliver Cromwell, depois a Revolução Gloriosa, que oficializou a subordinação da autoridade do rei inglês à autoridade do parlamento, Bill of Rights, beleza. Então, essa é a primeira revolução burguesa da história. A segunda revolução burguesa é a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. A terceira revolução burguesa, aí sim, é a francesa. Apesar da francesa ser a terceira, cronologicamente falando, ela é a mais importante. Por quê? Primeiramente, porque os efeitos da francesa não se limitaram ao Estado francês. A Revolução Francesa contribui decisivamente para abalar os pilares do absolutismo em todo o continente europeu. Ela contribui gradativamente para abalar esses pilares. Ela, inclusive, se fez sentir no universo colonial americano. A nossa independência, pessoal, a independência da América Latina, a independência do Brasil, a independência do Brasil está diretamente relacionada com a Revolução Francesa. Dom João VI vem parar no Brasil contribuindo para o amadurecimento da nossa independência em função dos desdobramentos desse processo revolucionário francês. Bom, então, primeiramente, a francesa, ela é a mais importante das revoluções, porque os efeitos dessa revolução são continentais e extracontinentais. E segundo, mais importante, o mais bacana, o peculiar da Revolução Francesa, pessoal, a Revolução Francesa, em sua essência, ela é uma revolução burguesa, sim, dos ideários iluministas, de Voltaire, Montesquieu, etc. Muito bem. Só que ela não foi exclusivamente burguesa. Há uma fase na Revolução Francesa em que as camadas populares também chegaram ao poder, representadas pelo grupo dos jacobinos. E isso é que é legal na francesa, pessoal. Em sua essência, ela é burguesa, mas ela não foi exclusivamente burguesa. Há um período no processo revolucionário francês em que o povo também tomou o poder, representado pelos grupos jacobinos. Então, isso faz da Revolução Francesa a revolução burguesa mais bonita da história. Beleza? Dito isso, tá? Aí a gente pode falar agora dos antecedentes. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, o que favorece a Revolução na França? Bom, para melhor ser entendido, você pode apresentar diferentes componentes. Do ponto de vista político, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho a França absolutista. Pronto. Na Europa do século XVIII, eu tenho muitas monarquias, muitos reis, como na Prússia. Em Portugal, você tem o Marquês de Pombal, que é o primeiro-ministro. Você tem na Rússia Catarina II. Você tem uma série de representantes monárquicos que fizeram concessões para a burguesia, que adotaram o incentivo à manufatura, que adotaram o protecionismo alfandegário, o desenvolvimento do pensamento científico, a tolerância de pensamento, abrandar a censura. Quer dizer, você tem monarcas inteligentes que adotaram estratégias para minimizar o absolutismo, sem abrir mão do poder absoluto, mas procurando contemplar a burguesia com algumas medidas de cunho iluminista. Liberdade de imprensa, de expressão, desenvolvimento tecnológico, etc. E a França não adotou o despotismo esclarecido.
O absolutismo francês, ele manteve a sua originalidade. E isso acabou, logicamente, insuflando a burguesia contra o monarca, contra a dinastia dos Bourbons. Então você tem a França sustentando um regime absolutista que é um modelo clássico do absolutismo europeu, o modelo de direito divino. Rebelar-se contra o rei na França, segundo Jacques Bisset, por exemplo, é rebelar-se contra Deus. Bom, como já dizia Isaac Newton, o grande físico do século XVII, a toda ação, uma reação. A todo absolutismo francês, eu posso reagir com o iluminismo, também francês. O iluminismo vai ser a doutrina arquitetada pela burguesia que, através da filosofia, da política, do pensamento racional, irá criar uma teia de argumentos para derrubar a estrutura do absolutismo dos Bourbons. Então, os iluministas franceses, inspirados lá na Revolução Gloriosa do John Locke, Voltaire, com tolerância de pensamento, Montesquieu, com a divisão do poder, Rousseau, com a ideia de república, a vontade geral. Quer dizer, são esses filósofos iluministas que vão sustentar a base ideológica da Revolução Francesa. A Revolução não se faz apenas com armas. Revolução se faz com ideias, e são as ideias iluministas que vão estruturar, oxigenar a população francesa contra o absolutismo dos Bourbons. Paralelamente, um terceiro motivo é perceber que nesse modelo clássico de absolutismo, você tem a manutenção das ordens privilegiadas. Quem são as ordens privilegiadas? O clero e a nobreza. Então você tem o clero, é o primeiro estado, o grupo clerical. O segundo estado é a nobreza, a aristocracia. Então, primeiro e segundo estados, clero e nobreza, representam os grupos privilegiados do Estado absolutista francês. Privilegiados por quê? Porque controlam os cargos públicos mais importantes do Estado, porque controlam terras, porque exploram servos, porque não pagam impostos, porque possuem tribunais especiais. Os nobres, em especial, também ocupavam as altas patentes do exército. Então, eu tenho uma série de regalias para esses dois grupos. E, curiosamente, pessoal, esses dois grupos na França são a minoria da população. A França do século XVIII era uma França de 25 milhões de habitantes. Destes 25 milhões de habitantes, pessoal, 80%, ou seja, 20 milhões, dos 25 milhões, 20 milhões são camponeses. E desses 20 milhões de camponeses, 4 milhões ainda são servos. Em pleno século XVIII na França, a sociedade ainda é essencialmente rural, e nesse ruralismo eu ainda exploro 4 milhões de servos. Muito bem, então eu tenho no campo 80% do total da população. A esses camponeses, você pode somar também os grupos populares urbanos, os jornaleiros, que são aqueles que trabalham por jornada, recebem por jornada. O jornaleiro na França é o diarista, é o operário, é o proletariado urbano, é explorado pela burguesia. A burguesia na França se soma a esses camponeses, a esses jornaleiros, para definir aquilo que a gente chama de terceiro estado. O primeiro
estado é o clero, segundo estado é a nobreza, terceiro estado é o resto. Esse resto, pessoal, é a soma da burguesia com os camponeses, que é a maioria expressiva da população, mais os grupos populares. Esses grupos populares, na França, nós podemos chamá-los de diaristas, que são os operários, e também os sans-culottes. Pessoal, sans-culotte é aquele que não usa o culotte. O que é o culotte? Culotte é essa bermuda utilizada aqui pelo nobre. Se você não usa bermuda, se o tamanho da sua calça é desse aqui, ó, isso aqui é uma calça normal, utilizada pelo sans-culotte. Se você não usa o culotte, se você não usa a bermuda, que é utilizada pelas elites para praticar hipismo em especial, você não é cavaleiro, você não é da nobreza. Então, o sans-culotte é a camada popular. É aquele que não usa a bermuda típica da nobreza francesa, a bermuda típica dos cavaleiros. Bom, então, eu tenho na França o terceiro estado como uma composição bem heterogênea. É desse terceiro estado que vem a Revolução. Então, no estopim, para azar desse modelo de Estado despótico, autoritário, concentrador de renda, você tem a economia desabando no século XVIII. E por que a economia francesa, de repente, começa a desabar, levando consigo para o ralo esse modelo de Estado despótico autoritário? A crise na economia francesa no século XVIII tem várias explicações. Primeiramente, do ponto de vista rural, você tem a sociedade francesa, como nós vimos, ela é essencialmente rural. 80% da população vive no campo. Só que na década de 1780, pessoal, você tem o Estado francês vítima de uma prolongada seca. A seca da década de 1780 provocou a destruição da safra. A quebra da safra da produção agrícola francesa vai gerar naturalmente desabastecimento, menos trigo para ser colocado no mercado, menos trigo, menos alimento, menos fornecimento, gera-se a especulação de preço. É lei da oferta e da procura. Com pouca oferta, a tendência é que os preços fiquem majorados, é que os preços se elevem. Então, eu tenho a seca destruindo a safra, a quebra da safra gera desabastecimento do mercado, o desabastecimento do mercado gera inflação, especulação de preços e, naturalmente, a revolta começa a ganhar corpo, porque agora eu não estou tendo dinheiro suficiente para comprar o trigo e fazer o pão. Então, a fome chegou na minha cozinha. Nesse contexto de crise agrícola, você tem a propagação de uma expressão que foi atribuída à rainha Maria Antonieta. Na verdade, a expressão não é dela, mas foi atribuída a ela porque, segundo alguns historiadores, a Maria Antonieta era uma rainha que pensava apenas no seu próprio usufruto, nos seus próprios benefícios, muito vaidosa, etc. Então, existia uma expressão que dizia o seguinte: a rainha falou, se o povo não tem pão, que vá comer brioche. Tudo bem, pessoal, primeiramente, a frase não é dela. Tá? Foi dita por um nobre francês do século XVI, mas ela foi atribuída também à rainha, porque era uma rainha muito vaidosa, era uma rainha muito distanciada das aspirações populares, pensava muito na riqueza, no luxo, etc. Muito bem, o que é brioche? Brioche é um tipo de produto de padaria, é um pão mais sofisticado, é um pão que vem com mais fruta, pode vir com fruta, no estilo panetone, pode vir sem fruta, né? Mas é um pão mais gostoso, mais suculento, né? Bom, então, quando você fala, olha, se o povo não tem pão, que vai comer brioche, poxa, eu estou
estou humilhando o povo, estou tirando uma onda com o povo. Se você não tem pão para comer brioche, eu estou dizendo o seguinte, olha, se não tem pão, o azar é seu, vai comer brioche. Só que brioche é muito mais caro. É uma ironia perversa essa expressão. Bom, muito bem, então você tem esse tipo de ideia, logicamente, insuflando a massa. Outro dado importante, o Estado francês, além de atravessar uma grave crise agrícola, atravessava também uma grave crise financeira. Os cofres do Estado francês estavam vazios. Vazios por quê, pessoal? Porque a França gastou tudo o que tinha. Aonde? Nas guerras. Foram muitas as guerras que o Estado francês promoveu no século XVIII. Dentre elas, a guerra contra a Inglaterra, a Guerra dos Sete Anos, e nessa guerra a França perdeu o Canadá, perdeu o Vale do Ohio. Então, a Guerra dos Sete Anos foi uma paulada no cofre do Estado francês. 7 anos para nada, perderam tudo. Para se vingar da Inglaterra, a França decidiu apoiar a independência dos Estados Unidos. Mais uma guerra. Muito bem, nessa guerra de independência dos Estados Unidos, em que a França, do Luís XV, em grande parte, apoia os colonos ingleses contra a metrópole europeia, você tem mais gastos. Então, a França acabou se envolvendo em muitas guerras, e os gastos militares, pessoal, colaboraram para esvaziar os cofres do Estado. Então, esse Estado francês, em 1789, já não tem mais dinheiro. Dinheiro para bancar o luxo da corte. Ah, a nobreza não quer abrir mão disso não, pessoal. Então você tem um Estado falido, quebrado, mas uma nobreza que não abre mão dos privilégios, que não abre mão do sarau, do baile, do banquete, da champanhe, do caviar. Enquanto houver migalhas no cofre do Estado, vamos sim usar as migalhas para bancar o nosso luxo. Já pensou? Nós, os nobres, os bonitões da balachita, sem direito a caviar? Ah, eu vou ficar deprimido. Sem direito a champanhe? Nada disso, eu vou ficar desesperado. As valsas vienenses da corte. Bom, então, nesse momento, o luxo da corte, pessoal, o exibicionismo da corte francesa só atiçava ainda mais a ira das camadas populares. Enquanto a nobreza dançava o minueto nos salões espelhados do Palácio de Versalhes, do outro lado do palácio, a massa gritando pão. Então isso revela a dicotomia total entre Estado e sociedade. O ministro da Economia do Estado francês vai chegar para o rei Luís XVI e falar, olha, monarca, the game is over. O jogo acabou, camarada. Você não tem mais dinheiro no cofre. A população está aí, pressionando, insatisfeita, exigindo pão. Então, se eu fosse você, monarca, disse o ministro da Economia do rei Luís XVI, começava a cobrar impostos de quem não paga. Está na hora do clero e da nobreza começarem a pagar impostos. Por quê? Os cofres estão vazios. Então, orientado pelo seu ministro da Economia, o rei Luís XVI convocou o clero e a nobreza, as ordens privilegiadas, para pagar impostos. E nessa reunião, o clero e a nobreza disseram não. Não à solicitação do rei. Olha, monarca, vá cobrar impostos de quem paga. Nós somos privilegiados, não abrimos mãos do privilégio. Então, vá cobrar mais impostos da burguesia, dos camponeses, etc. Então, infelizmente, pessoal, o clero e a nobreza deram um tiro no pé. Ou seja, ao invés de colaborarem com a saúde financeira do Estado, começando a pagar impostos, o clero e a nobreza se recusaram.
E por terem recusado, agravaram mais a situação do próprio Estado. Então, diante da recusa, essa recusa foi chamada de revolta aristocrática, né? Os aristocratas também se rebelam, né? Rico também se rebela, né, pessoal? Então você tem a revolta dos ricos, a revolta do clero e da nobreza, dos privilegiados. Não vamos pagar impostos. Bom, diante disso, o rei não teve outra opção e resolveu, então, pessoal, convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre os antecedentes do processo revolucionário francês. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar as fases da Revolução Francesa. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.